Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, meu nome é Vladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. Você está no canal Gestão e Carreira na Prática. E nesse episódio nós vamos comentar sobre a importância de compreender o quanto o foco de uma empresa tem que estar na solução, na resolução, em resolver um problema do seu cliente. Muitas empresas que estão abertas, estão funcionando, não entendem claramente qual é o grande propósito de uma organização. Eles estão muito focados na tarefa, naquela coisa que ele faz todos os dias. Se ele tem uma loja de bolos e tortas, ele está focado em fazer a torta, em misturar os ingredientes. Se ele tem uma oficina mecânica, ele está focado em consertar o carro e não efetivamente na resolução de um problema. É muito importante para você ter sucesso no seu negócio que você foque especificamente que problemas você resolve. Essa dinâmica mental ajuda drasticamente a você construir negócios muito mais prósperos. Quando, por exemplo, você for montar um negócio novo, um serviço novo, algo que você está fazendo que você acha que vai ter resultado, primeira coisa que você tem que pensar é que problema que essa coisa resolve. E não adianta você inventar o problema. Quem tem que ter o problema é o seu cliente. Então, o melhor método para se compreender essa forma de pensar é perguntar ao cliente, é investigar com o cliente por que de fato ele precisa daquela determinada coisa. Que necessidade ele tem, que expectativa ele tem em função de um problema pontual que ele possui. Por exemplo, na Alterdata nós somos uma empresa de construção de software de gestão. Nenhum cliente da Alterdata compra um produto porque acha lindo e maravilhoso. Ele compra porque ele tem uma necessidade. Ele precisa de automação, ele precisa de ganhar eficiência, ele precisa ter mais lucro, ele precisa não ter perdas, roubos. Ele precisa controlar coisas para ser mais eficaz. Por isso que ele precisa de um software lindo e maravilhoso. O software lindo e maravilhoso é uma consequência de um problema que ele possui. Quando alguém leva um carro para consertar numa oficina, ele não está querendo, por exemplo, que você conserte a roda do carro. Ele quer que você resolva um problema de insegurança que o dono tem em função de um problema que tem na roda do carro. São coisas completamente diferentes. Quando alguém entra numa loja de doces, ele não está entrando lá simplesmente para comer aquela coisa que você misturou ingredientes. Ele está entrando para ter prazer, para sentir sabores. São coisas completamente diferentes. Essa dinâmica mental muda completamente a relação da empresa em relação aos seus clientes, bem como em relação aos colaboradores que estão dentro da organização. Porque os colaboradores, quando eles enxergam apenas o que eles fazem como tarefa, eles agregam muito menos valor aos negócios. Você vai agregar mais valor como colaborador se você entender claramente a missão daquilo que você está fazendo. Então, todas as vezes que alguém lidera uma tarefa, é importante que você entenda qual é a missão. Se você não estiver compreendendo a missão, pergunte ao seu líder. Se você estiver fazendo perguntas que o seu líder não consiga lhe responder, você vai estar ajudando esse líder enormemente a encontrar, de fato, qual é o problema que está sendo resolvido. Então, é muito importante que dentro da estratégia da organização, você seja um eterno solucionador de problemas. Vamos imaginar que você está fazendo o plano estratégico da companhia para 2 anos, por exemplo. O que se espera de um plano estratégico? É você estar criando lacunas, espaços de crescimento, de expansão, em cima de situações reais que existem, em cima de problemas concretos que existem naquele determinado segmento. Quanto mais você tiver contato com o seu cliente, mais próximo com o seu cliente, mais você vai compreender as dores e os problemas. Se você for um dono de empresa que fica dentro do escritório, trancado na sua sala de vidro, provavelmente você vai ter mais dificuldades de compreender a necessidade. Por isso que nas companhias mais pujantes, que crescem mais,
o colaborador que está em contato com os clientes, o pessoal de balcão, de uma loja, os vendedores de rua, dos atacadistas, eles têm algo a agregar violentamente ao seu negócio, porque eles estão sentindo os comentários, as necessidades, aquelas dores que vão acontecendo no dia a dia, porque o cliente fala. Não adianta você investigar isso com o cliente fazendo perguntas fechadas. Então, quando você pergunta para ele, você tem um problema? Você está esperando uma resposta sim ou não. Isso é uma resposta fechada. Agora, quando você faz uma pergunta e você fala o que você gostaria que essa coisa resolvesse para você, ele vai ser obrigado a discorrer, a falar mais longamente sobre aquele tema e aí sim ele está te dando uma série de ganchos. Todo o processo investigativo, para você entender as dores, elas têm que ser feitas com perguntas abertas, de tal maneira que o cliente tenha a oportunidade de desenvolver um raciocínio. E você, o tempo inteiro, fazendo mais perguntas abertas, de tal maneira que ele consiga ir expondo a forma dele pensar, os problemas que efetivamente ele tem, e com isso você possa conectar isso a produtos e serviços. Muitas das vezes, nesse processo investigativo, a gente descobre coisas que nós estamos fazendo com produtos errados, a gente descobre serviços que nós criamos que não servem para nada, que não atende, e a gente começa a entender o que de fato é valor para o cliente. Porque preço de um produto ou serviço ele é altamente relativo em função do problema que ele resolve. Se você tem um tipo de serviço que você fala, poxa, é um absurdo, o meu cliente está achando esse produto caro. Se o cliente está sendo caro, ele não está percebendo o valor por não estar resolvendo certos problemas dele. Porque se de fato você estivesse resolvendo um problema sério do negócio dele, a relação de valores é outra coisa. R$1, R$100, R$1.000, R$100.000, todos podem ser baratos. Depende do problema que resolve, da intensidade, do retorno que dá, dos benefícios que traz para o seu cliente. E muitas das vezes, quem está prestando o serviço ou vendendo o produto, eles colocam a ótica dele no preço. Isso está totalmente errado. A gente tem que estar colocando a relação à ótica do cliente. E aí a gente passa a entender mais claramente se nós estamos precificando abaixo ou acima daquilo que é a percepção de valor que está altamente associado ao problema que você resolve. Toda a construção mental da organização e toda a estrutura hierárquica da organização, quando ela está montada, baseado em cima dessas regras de resolver problemas, você consegue criar uma dinâmica no seu negócio muito mais efetiva para ter resultados muito mais concretos. E é muito comum quando você comece a resolver um determinado problema do cliente, que ele adquire mais confiança em você, ele continua te trazendo outros presentes, que são novos problemas. Quanto mais problemas o cliente trouxer para você, mais presentes ele está te trazendo. Porque, na verdade, você resolvendo esses problemas de alguns, você provavelmente vai estar resolvendo de milhares daquele determinado setor também. Então, pense o seguinte, todas as vezes que você for montar um negócio, o negócio não é seu. O negócio não existe para você, ele existe para resolver alguma necessidade. Se você vai montar uma loja, que é para atender o público feminino até 25 anos de idade, e você tem 50 anos, se você montar a loja para você, 50 anos, você não vai vender. O importante é você entender a cabeça de que tem 20 e poucos anos de idade, qual é a carência deles, a necessidade deles, o que eles esperam, e montar uma estrutura que atenda a essa dor, a essa carência, a essa expectativa. Isso parece muito óbvio, mas a gente, como ser humano, a gente cai normalmente em ciladas psicológicas, porque a gente tende a montar um negócio que nós achamos bom. Nós, com a nossa idade, a nossa forma de ver, a nossa forma de enxergar. E nem sempre a nossa forma é a forma que o cliente quer, o que o cliente espera. Quantos clientes da Alterdata eu já vi quebrarem porque ele montou uma loja para ele e não para o cliente dele. Então, foca no cliente. Foca em você compreender de fato qual é a necessidade do cliente, quais são as dores do seu cliente. Crie uma dinâmica, colocando todos os seus colaboradores com essa informação na cabeça, de tal maneira que todos virem investigativos e tragam até você todas as grandes necessidades.
Eu tenho certeza absoluta que direcionando esse foco, você vai fazer o seu negócio crescer muito mais.